Tem um trecho na Bíblia que fala assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. E também não vivam preocupados com o dia de amanhã, porque o amanhã vai cuidar de si mesmo. Cada dia já tem os seus próprios desafios. Meus amigos, eu comecei lendo esse trecho e, sinceramente, não levei nem 3 minutos. E isso já me fez pensar em algo importante. Se você separar um pequeno tempo do seu dia, mesmo que seja pouco, você consegue ter contato com a palavra de Deus. E eu quero usar esse texto como base para a gente refletir juntos aqui hoje. Porque dentro desse capítulo existem tantos ensinamentos que facilmente daria para tirar várias mensagens diferentes só aqui. Só que hoje eu quero focar em algo específico. A primeira coisa que você precisa entender é que esse tipo de ensinamento nos convida a viver de uma forma completamente diferente do que o mundo tem exigido hoje. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, você não precisa viver para ser visto. Só que, se você parar para observar, tudo hoje gira em torno disso, né? Nós fomos condicionados a querer aprovação, a querer aplauso, a querer reconhecimento o tempo todo. E deixa eu te falar com sinceridade, não tem nada de errado em ser reconhecido, tá? Nada de errado. É bom quando alguém valoriza o que você faz, é bom quando alguém percebe o seu esforço. Isso faz parte da natureza humana. Mas o problema começa quando tudo o que você faz depende disso. Quando você só faz algo se alguém estiver vendo. Quando você só se sente satisfeito se alguém te elogiar. E é exatamente nesse ponto que esse ensinamento começa a confrontar a nossa realidade. Porque hoje parece que viver sem mostrar não faz sentido, né? Então pensa comigo, quantas vezes você já viu alguém fazendo algo e a primeira reação não foi viver o momento, mas sim registrar aquilo? Antes de comer, vou tirar foto. Antes de começar algo, grava um vídeo. Antes de ajudar alguém, documenta. E eu não estou dizendo que é errado fazer isso em si, tá? Mas perceba o padrão. Se ninguém viu, parece que não teve valor. Hoje em dia, é como se a validação viesse de fora. Curtidas, comentários, visualizações. E isso vai criando dentro da gente uma necessidade constante de exposição. A gente começa a mostrar tudo o que faz de bom e esconder tudo o que precisa ser tratado. Só que a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Ela nos direciona a sermos mais honestos com aquilo que precisa ser corrigido e mais discretos com aquilo que fazemos de bom. Mas o mundo ensina o oposto. Mostre suas virtudes e esconda suas falhas. É isso. E aí entra um ponto muito importante, porque viver assim cansa. Você precisa sustentar uma imagem o tempo todo. Precisa parecer bem mesmo quando não tá. Precisa parecer forte mesmo quando tá quebrado. E isso vai te afastando da sua essência. Por isso, esse ensinamento se torna tão atual. Ele vai contra tudo que a gente vê todos os dias. Hoje, meus irmãos, existe uma frase muito comum: quem não é visto não é lembrado. E talvez você já tenha acreditado nisso em algum momento. Só que deixa eu te falar uma verdade: nem tudo que precisa ser lembrado precisa ser exposto. Você não precisa provar para as pessoas o tempo todo quem você é. Você não precisa viver para alimentar a expectativa dos outros. Porque quando você faz isso, você começa a perder o propósito do que realmente importa. E olha só que interessante. Muitas vezes, a gente só mostra aquilo que nos favorece. Mostra o acerto, esconde o erro. Mostra o sucesso, esconde o processo. Mostra a alegria, esconde a dor, né? Mas crescimento de verdade acontece quando você encara aquilo que precisa ser mudado. E não quando você tenta esconder isso. Enquanto isso, as boas ações, aquelas que realmente têm valor, muitas vezes são feitas em silêncio, sem plateia, sem reconhecimento, sem aplauso. E é exatamente sobre isso que esse ensinamento começa a tratar, sobre fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo, sobre viver de forma íntegra mesmo sem validação externa. E isso pode mudar completamente sua vida, se você entender de verdade, claro, tá? Se você entender de verdade. Agora, presta muita atenção nisso. Dentro desse mesmo ensinamento existe um ponto muito claro que Jesus traz para a gente.
Quando você fizer o bem, não faça isso para ser visto pelas pessoas. Porque se sua intenção for essa, você já recebeu a única recompensa que iria receber. Então, pensa nisso com calma. Se você ajuda alguém e posta esperando reconhecimento, e alguém vai lá, comenta, elogia, pronto. Foi isso que você buscou e foi isso que você recebeu. Mas quando você faz algo sem ninguém ver, sem ninguém saber, sem esperar nada em troca, aí entra algo completamente diferente. Por quê? Porque Deus, Ele vê. Entendeu? E isso muda tudo, porque a recompensa deixa de ser humana e passa a ser espiritual. Então deixa eu te falar algo importante. Aquilo que vem de Deus é muito maior do que qualquer reconhecimento de pessoas. Agora, pensa comigo numa situação simples. Imagina que alguém tem o hábito de ajudar pessoas, mas não escolhe quem ajudar baseado em quem pode retribuir. Não escolhe quem ajuda baseado em quem vai reconhecer. Simplesmente ajuda, porque decidiu viver assim. Essa pessoa não precisa de palco, não precisa de exposição. Ela faz o que precisa ser feito e segue a vida. E talvez ninguém esteja aplaudindo, só que Deus está vendo. Agora, olha o contraste com o mundo de hoje. Hoje, muitas vezes, a ajuda vem acompanhada de uma câmera. A generosidade vem acompanhada de uma postagem. A boa ação vem acompanhada de uma legenda. E, de novo, não é sobre condenar quem faz isso, é sobre entender o coração por trás da ação. Por exemplo, eu, Rafael, minha vida hoje é a internet. Eu produzo conteúdos para vocês aqui todos os dias, tem 10 anos. Entende? Então o que é que acontece? Obviamente eu preciso das visualizações, preciso do like de você, preciso do seu comentário, porque isso é o meu trabalho. Entende? Isso não é condenável. Agora, eu faço isso com muito carinho, eu faço isso querendo ajudar, eu faço isso querendo compartilhar a palavra com vocês. Entende? Então tem a questão do coração. Da mesma forma, tem pessoas que eu acompanho na internet que são criadores de conteúdo, que eles criam conteúdo ajudando pessoas na internet, eles filmam. Se eles estão fazendo aquilo só pelas visualizações, pelo dinheiro, isso é o coração deles que vai dizer e Deus que vai julgar quando necessário. Entendeu? Mas se você faz aquela ação com o seu coração realmente querendo ajudar e você grava porque aquilo é o seu trabalho, eu, Rafael, não condeno, desde que o coração seja sincero. Tudo se baseia, meus irmãos, no coração, no seu sentimento. O coração, ele nunca engana. Quando você ajuda alguém, o seu coração sabe se você está ajudando por querer ajudar ou está ajudando por querer algo em troca. E quando tem a questão do coração, não importa se você está filmando com câmera ou não. Tem gente que não ajuda filmando, não filma ajudando, mas ajuda querendo algo em troca. E tem gente que tem uma câmera, filma para ajudar porque ele trabalha, né, com esse tipo de criação de conteúdo, esse tipo de vídeo, que nem eu conheço gente, mas faz aquilo realmente com o coração pensando em ajudar as pessoas. Então, vai do coração de cada um, ok? Não é condenável, mas é entender a essência, ok? É entender o coração por trás dessa ação. Porque existe uma diferença enorme entre fazer algo e depois mostrar e fazer algo já pensando em mostrar. Quando a intenção nasce da exposição, a essência se perde. E Jesus deixa isso muito claro quando ensina sobre generosidade. Ele mostra que o verdadeiro valor não está naquilo que você faz, mas no motivo pelo qual você faz aquilo. E aí entra um exemplo muito forte. Imagina uma pessoa que, mesmo tendo pouco, decide ajudar alguém. Não porque vai ganhar algo com isso, mas porque sentiu que deveria fazer. E muitas vezes quem recebe aquela ajuda nem imagina o impacto que aquilo teve. Só que Deus sabe. E existem momentos em que um simples gesto muda completamente o dia de alguém. Às vezes não é nem dinheiro, é atenção, é escuta, é presença. Mas essas coisas raramente são mostradas, porque não geram engajamento. Só que são exatamente essas coisas que constroem caráter. E quando você decide viver dessa forma, algo dentro de você começa a mudar. Você para de depender da validação externa. Você para de medir seu valor pelo olhar dos outros. Você começa a entender que existe algo maior guiando suas atitudes. E isso traz uma liberdade muito grande. Porque você não precisa mais provar nada a ninguém, tá?
Agora, deixa eu te mostrar outro ponto muito importante. Quando você faz algo esperando o reconhecimento, basta uma coisa dar errado e você para. Se alguém não valoriza, você desanima. Se alguém critica, você se afasta. Se alguém não reage, você perde a vontade. Por quê? Porque sua motivação estava nas pessoas. Mas quando você faz algo por Deus, isso muda completamente. Porque mesmo que ninguém veja, você continua. Mesmo que ninguém valorize, você permanece. Mesmo que ninguém reconheça, você não para. Porque sua motivação não depende do exterior. E isso é muito forte, porque você constrói constância dessa forma, constrói disciplina, constrói propósito. Agora, pensa em quantas vezes você já começou algo com boa intenção, mas parou no meio do caminho, porque não teve retorno. Isso acontece muito, e esse ensinamento vem exatamente para corrigir isso, para alinhar a intenção, para ajustar o coração. Porque quando você entende que faz para Deus, você não abandona no meio. E existe uma recompensa nisso, que não é imediata. E aqui está algo muito importante. Nós somos imediatistas. Queremos resultado rápido, queremos retorno na hora, queremos ver acontecer agora. Mas as coisas de Deus não funcionam dessa forma. Muitas vezes, a recompensa vem no tempo certo, no momento certo, da forma certa. Porque se viesse agora, você não daria de conta. E quando você entende isso, você aprende a confiar. Você aprende a confiar quando entende isso. Agora, presta muita atenção nisso que eu vou falar para você. Até aqui, eu falei com você sobre generosidade, sobre fazer o bem sem precisar mostrar. Mas Jesus continua o ensinamento. Ele entra num ponto ainda mais profundo, a oração. E o que ele diz é algo que confronta diretamente a realidade de hoje. Ele ensina que quando você for orar, você não precisa transformar isso em algo público. Porque oração não é algo para impressionar pessoas, é algo para se conectar com Deus. Só que hoje, até a espiritualidade muitas vezes vira aparência, né? As pessoas querem parecer espirituais, querem ser vistas como alguém próximo de Deus, querem transmitir uma imagem de fé, mesmo quando isso não é vivido de verdade. E aí entra um perigo silencioso. Você começa a viver mais para sustentar uma imagem do que para desenvolver um relacionamento real com Deus. E Jesus alerta exatamente sobre isso. Ele diz, quando alguém ora apenas para ser visto, essa pessoa já recebeu o que queria. Ou seja, se o objetivo era parecer espiritual e alguém reconheceu isso, acabou. Não tem mais nada além disso. Mas quando a oração é verdadeira, quando ela acontece no secreto, quando ninguém vê, aí acontece algo completamente diferente, porque ali existe intimidade, existe sinceridade, não existe atuação. E deixa eu te falar algo muito forte. Você não precisa provar para ninguém que você tem fé. Quem vive de verdade não precisa anunciar. Agora pensa comigo, quantas vezes você já viu alguém tentando mostrar o quanto ora, o quanto busca Deus, o quanto é espiritual, e muitas vezes aparece de forma sutil, né? Não é sempre algo explícito. Às vezes vem em forma de frases, em forma de comportamento, em forma de pequenas atitudes que deixam claro, olha como eu sou próximo de Deus. Só que relacionamento verdadeiro não precisa ser exibido. Pense em qualquer relacionamento da sua vida. Quando ele é real, não precisa ser provado o tempo todo. E com Deus é a mesma coisa. Existe uma diferença muito grande entre viver com Deus e parecer que vive com Deus. E essa diferença muda tudo. Porque quem só aparenta depende do olhar dos outros, mas quem vive depende de Deus. Agora deixa eu te dar um exemplo diferente. Imagina uma pessoa que tem uma rotina silenciosa com Deus. Ela ora, busca, se conecta, mas ninguém vê isso. Só que quando ela fala, quando ela age, quando ela toma decisões, você percebe algo diferente. Tem paz, tem equilíbrio, tem sabedoria. E aí você entende que aquilo não vem de aparência, vem de intimidade. Agora, olha o outro lado. Alguém que precisa mostrar o tempo todo, precisa falar que ora, precisa provar que busca, precisa convencer os outros constantemente, mas na prática não sustenta. Por quê? Não é vivido. E isso é mais comum do que parece, tá? Porque por isso, Jesus orienta, quando você for orar, vá para o secreto. Não porque é proibido orar em público, mas porque o valor não está na exposição, está na intenção.
E aqui entra algo muito importante. Quando você começa a viver isso, você para de competir. Você não precisa mais se comparar com ninguém. Não precisa mais medir sua espiritualidade pelos outros, porque sua referência passa a ser Deus. E isso traz uma liberdade muito grande. Agora, além da oração, Jesus também fala sobre algo que quase ninguém gosta de falar: o jejum. E o ensinamento é o mesmo. Quando você estiver em um momento de consagração, não transforme isso em algo visível. Não precisa que todo mundo saiba, não precisa que todo mundo perceba, porque, mais uma vez, não é sobre mostrar, é sobre viver. E aqui vai um ponto prático. Muitas vezes, quando alguém está em um propósito espiritual, acaba, mesmo sem perceber, deixando isso evidente. Pelas falas, pelas atitudes, pelas indiretas. Só que Jesus ensina o contrário. Na realidade, ele ensina a você fazer com um coração honesto. Ele mostra que a verdadeira espiritualidade, ela é discreta, porque ela não precisa de validação externa. E isso é muito profundo, porque vai contra tudo que a gente foi condicionado a fazer. Hoje, se você não fala, parece que não fez. Se você não mostra, parece que não existe. Mas no reino de Deus funciona diferente. O que realmente tem valor acontece no secreto, né? E muitas vezes as maiores transformações acontecem longe dos olhos das pessoas. Agora deixa eu te falar algo muito sério. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Porque tudo isso que a gente falou não é só sobre comportamento, é sobre transformação. Você percebe que o mundo ensina você a mostrar, mas Deus ensina você a viver. O mundo diz, apareça mais, mas Deus diz, seja mais. E existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Porque você pode passar a vida inteira tentando sustentar uma imagem, tentando agradar pessoas, tentando ser reconhecido e mesmo assim se sentir vazio por dentro. Por quê? Porque reconhecimento externo não preenche o que é interno. E talvez esse seja exatamente o seu caso hoje. Talvez você esteja cansado, né, de tentar mostrar força, quando na verdade está ferido por dentro. Talvez você esteja cansado, cansada de aparentar estar bem, quando ninguém sabe o que você realmente está enfrentando. E sabe qual é o problema? É que aquilo que você esconde não é tratado. Aquilo que você finge que não existe, continua ali. E com o tempo vai te travando, vai te limitando, vai te afastando da vida que você poderia viver. Por isso esse ensinamento é tão poderoso, porque ele te convida a parar de viver para os outros e começar a viver de verdade diante de Deus, sem máscaras, sem aparência, sem necessidade de provar nada. Porque Deus não se conecta com aquilo que você mostra, ele se conecta com aquilo que você é. E é no secreto que ele começa a tratar você, é no secreto que ele cura, é no secreto que ele transforma. Mas para isso acontecer, você precisa parar de fugir, precisa parar de esconder, precisa ter coragem de encarar o que está dentro de você. E eu sei que isso não é fácil, porque lidar com feridas dói, lidar com emoções dói, lidar com aquilo que ninguém vê é difícil. Só que deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar a sua vida: o que você enfrenta, você vence, o que você esconde, controla você. E talvez hoje Deus esteja te chamando exatamente para isso, para sair da aparência e entrar em profundidade, para sair da exposição e entrar no secreto, para sair da superficialidade e viver algo real com Ele. E é exatamente por isso que eu preparei algo muito especial para vocês. Se você sente que existem coisas dentro de você que precisam ser curadas, feridas que ninguém vê, dores que você carrega em silêncio, eu estou lançando um novo devocional aqui do canal, chamado 30 Dias para Curar as Feridas da Alma com Deus. Gente, e esse devocional, olha, tá muito, mas muito transformador. Porque não é só um conteúdo, não é só um e-book online, é um processo. Durante 30 dias você vai ser guiado passo a passo a tratar aquilo que está dentro de você. Você gostou desse tipo de texto? Pronto, o devocional é exatamente esses ensinamentos que eu passo aqui, só que com direção, com profundidade e com propósito. Sem precisar mostrar para ninguém, sem precisar provar nada, só você e Deus. E talvez é exatamente isso que você precise agora. O link do devocional novo está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. E eu te faço um convite muito simples: não adie,
mas aquilo que Deus já começou a falar com você hoje. Amém? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Se tiver gostado, fizer sentido para você, deixa aqui o seu joinha. É importante para que o YouTube faça essa recomendação de vídeo para mais pessoas, a gente consiga alcançar mais almas, tá? Me ajude a manter a meta aqui de 600 likes nesse vídeo, então é importante que você me ajude, por gentileza, para que eu continue produzindo esse conteúdo gratuito aqui todos os dias para você. Outra coisa, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba mais vídeos como esse. Eu posto vídeo todos os dias às 5h45 da manhã, de domingo a domingo. Então acordou, pode entrar aqui no canal que tem vídeo novo para você, tá? Compartilhe também ele com 2 pessoas que você ama e eu quero que você escreva aqui abaixo, antes de sair do vídeo: Deus vê o que ninguém vê. Amém? Que Deus te abençoe. Adquira o seu devocional aqui para nos ajudar a fortalecer aqui a nossa comunidade. E eu te espero amanhã para mais um vídeo. Um grande abraço.